Olá, eu sou o pastor Rogério Correia e esse é o podcast Pensando sobre Verdades Eternas. Seja bem-vindo. Muito bem, se nós refletimos a partir da experiência de Adão e Eva para tirar alguns princípios sobre relacionamento, eu gostaria de seguir falando com você sobre Gênesis 2, no versículo 24, que nós lemos ontem, mas que permanece sobre os princípios que vão basear todo o Novo Testamento, inclusive, quando trata sobre essas questões de relacionamento, que é o texto que diz: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Esse texto contém muitos princípios bíblicos que devem ser observados por nós. O primeiro deles, ainda falando sobre a questão de namoro, é que um jovem casal não deve começar a pensar na possibilidade de se envolver afetivamente enquanto não tiver propósito, que é do que tratamos ontem, e enquanto não tiver estrutura, que é do que o texto de hoje trata, porque ele diz, portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe e unir-se-á à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Isso pressupõe uma demanda de responsabilidade de assumir um ao outro para que os dois se tornem uma nova família, e não para que haja vínculos de dependência estrutural, nem mesmo emocional em alguns âmbitos ou em alguns níveis, como acontece com alguns casais. Alguns casais têm tido muitas dificuldades, e essas dificuldades permanecem durante muito tempo no casamento, porque, primeiro, não se tornaram maduros para estabelecer o relacionamento. Então, pessoas que não têm ainda capacidade de deixar o pai e a mãe não deveriam começar um novo relacionamento. E eu estou falando sobre vínculos afetivos muito estritos, do tipo que impedem que um homem seja homem na sua própria casa, porque ele continua sendo o filhinho da mamãe ou o filhinho do papai e continua dependendo emocionalmente, estruturalmente, financeiramente dos seus pais e, portanto, não conseguirá obter assim honra na sua própria casa, na sua própria família, por causa desse vínculo de dependência e criará, sem dúvida alguma, muitos problemas de relacionamento com a sua esposa, que quando casou esperava receber um homem que fosse gestor da sua casa, gestor da sua família, que fosse responsável e competente para lidar com todas as demandas da sua própria casa, da sua própria família. O mesmo acontece com um homem que tem uma mulher extremamente dependente emocionalmente, extremamente dependente estruturalmente da sua família materna ou paterna, e não consegue cortar suficientemente os vínculos para viver a realidade da sua nova família e que constantemente recorre à sua família, inclusive levando demandas do seu próprio casamento, da sua própria família, para a família dos seus pais. Nesse aspecto, nós temos um mandamento muito direto: deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á à sua mulher, e serão os dois e ninguém mais, uma só carne. E essa demanda precisa ser cumprida para que uma nova família seja constituída segundo o parâmetro das Escrituras. Isso, na prática, quer dizer para a gente que, além de preparar-se emocionalmente para cortar os vínculos, e quando eu falo sobre cortar os vínculos, eu não estou falando sobre abandonar, eu não estou falando sobre virar as costas, eu não estou falando sobre cortar relacionamentos, mas eu estou falando sobre impor limites, que é algo muito complicado e muito difícil nos nossos dias, sobretudo porque na nossa cultura particular aqui no nosso estado, muitas famílias ainda carregam consigo a ideia de que precisam morar todos juntos, aglomerados, precisam todos se meter na vida, no relacionamento, no casamento uns dos outros. E por princípio bíblico isso não pode acontecer, sob pena de o casamento vir a ter sérios e severos problemas, problemas que podem persistir durante bastante tempo e não serem facilmente resolvidos. E então, o conselho prático é que nenhum jovem que não tenha ainda no seu horizonte uma estrutura preparada, que quer dizer que não tenha um emprego estável, que não tenha um lugar
para morar, que não tenha pelo menos um plano ou um projeto. Não estou dizendo que não pode morar de aluguel, mas estou dizendo que precisa ter preparo, inclusive para isso, precisa ter estrutura própria, inclusive para isso, porque casamento demanda estrutura, casamento demanda ter um lugar, casamento demanda ter espaço, sobretudo quando nós pensamos em filhos, precisamos de espaço, muitas outras demandas vão surgindo, as demandas do casamento deixam de ser individuais e passam a ser coletivas, por isso, para alguém que pensa em juntar-se a outra pessoa em casamento, em matrimônio, deve imediatamente começar a pensar em estrutura. Por isso, jovens que não têm ainda estrutura financeira, não têm estrutura emocional de separação dos pais, não têm estrutura física, financeira de separação dos pais, de cortar o que nós costumamos chamar de cordão umbilical, sequer devem pensar em começar a ter um relacionamento, porque sem dúvida não é o momento. Um relacionamento sem estrutura emocional, sem estrutura financeira, sem estrutura prática, vai gerar um relacionamento com vínculos afetivos que podem se tornar excessivos, vai impulsionar esses jovens a terem um tipo de relacionamento mais íntimo, pode levá-los ao que a Bíblia chama de pecado, porque sexo antes do casamento é pecado, é fornicação, e Deus não aprova. Pode conduzi-los a ter muita intimidade, não apenas sexual, mas de outras naturezas, afinidades afetivas, emotivas e tantas outras, e depois essas afinidades não serem concluídas em um casamento, mas por falta de todas essas outras estruturas, se chegar à conclusão de que não dá para continuar com o relacionamento. Sobrarão duas pessoas emocionalmente feridas. Por essa razão, nós não recomendamos que jovens que não têm estrutura interior, não têm estrutura emocional, não têm estrutura financeira, não têm um projeto de vida profissional, não têm um trabalho, não estão estudando, não têm uma profissão no horizonte, não têm condições nem daqui a algum tempo de adquirir estrutura para o casamento, devam se relacionar com um compromisso de namoro. Eu não sou dos mais radicais adeptos do não namoro de jeito nenhum, mas eu sou dos que defendem o namoro dentro do tempo certo, do momento certo, da etapa certa. Eu entendo que todo jovem que possui essas estruturas pode começar a se relacionar, mas precisa ter todas essas estruturas, porque o texto é bem claro quando diz: deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Então eu preciso tratar de jovens que estejam preparados para cortar todos os vínculos com a sua família de origem, para gerar uma nova família baseada num propósito de Deus, baseado numa estrutura que seja suficiente para compor uma nova família segundo a vontade de Deus. Mais à frente falaremos sobre os outros requisitos espirituais para que uma união entre jovens aconteça. Espero que Deus te abençoe e que você tenha nele um ótimo dia. Ficou com dúvidas ou quer sugerir temas para o nosso podcast Pensando sobre Verdades Eternas? Escreve para a gente, igrejadaflorestaacre@gmail.com. Não esqueça de nos seguir também nas plataformas Spotify e Apple Podcasts. Se está nos ouvindo pelo YouTube, curta e compartilhe.